Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa série Só por Hoje, com meditações diárias de Narcóticos Anônimos. Meu nome é Michele, eu sou uma adicta, eu estou em recuperação limpa há 2 anos, 9 meses e alguns dias. E hoje eu estou aqui com o companheiro Fabrício para falar sobre a meditação de hoje, do dia 3 de outubro. Companheiro Fabrício, você gostaria de se apresentar? Oi, boa noite. Eu sou o Fabrício, sou mais um adicto limpo no dia de hoje, né? Estou limpo aí há 14 anos, 11 meses e 27 dias hoje. Obrigado. Obrigada a você, Fabrício. Seja bem-vindo. Eu vou iniciar a leitura da meditação diária, depois vou te passar a palavra, ok? A meditação é do dia 3 de outubro, perdendo a teimosia. Nossos egos, antes tão grandes e dominadores, agora ficam em segundo plano, pois estamos em harmonia com um Deus amoroso. Descobrimos que vivemos vidas mais ricas, felizes e plenas quando perdemos a teimosia. Texto básico, página 115. Só por hoje eu busco libertação do ego e dos conflitos gerados pela teimosia. Tentarei melhorar meu contato consciente com o Deus da minha compreensão, buscando a orientação e o poder de que preciso para viver em harmonia com o meu mundo. Quero lembrar que não falamos em nome de Narcóticos Anônimos, mas sim da experiência pessoal do companheiro em cima da meditação diária. Agora eu gostaria de convidar o Fabrício para trazer a sua reflexão sobre esse Só por Hoje, do dia 3 de outubro. Fica à vontade, Fabrício. Obrigado mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né, interpretando um pouquinho da forma como foi a minha recuperação com a literatura de Narcóticos Anônimos, né, principalmente essa que é do dia 3 de outubro, né. Por muitos e muitos anos da minha vida, né, eu permaneci no uso progressivo, né, de drogas, né, no meu mundo, né, no meu dia a dia, no meu cotidiano, enfim, baseado na minha teimosia, né, que é a palavra-chave da reflexão desse dia, né. Então, por muitas e muitas vezes, tudo que eu fazia era em cima dessa teimosia, principalmente o fato de eu continuar dependente e insistindo no uso de drogas, mesmo sabendo que ela me fazia muito mal, né? Mesmo fazendo que ela estava destruindo as nossas vidas, né? Inclusive isso está na nossa literatura, né? Então foi dessa forma assim que eu aprendi. Quando cheguei ao programa, que eu descobri principalmente o que fala ali na reflexão, né? Perda de controle, porque a minha vida estava realmente toda descontrolada, principalmente nesse quesito. Por quê? Porque até os meus relacionamentos, né, com pessoas externas ao meu mundo, a minha família, no caso, né, no âmbito social, no âmbito profissional, enfim, em todas as áreas da minha vida, essa teimosia, essa minha forma de pensar, essa forma de eu proceder, né, me trazia muito problema, me jogava para um isolamento, para um fundo de poço, né? Isolamento total das outras pessoas, da convivência de outras pessoas, né? E, inclusive, me proporcionando cada vez mais o aumento, né? O desencadear do meu uso de droga, né? Que era esporádico e, posteriormente, passou a ser diário, né? Cotidiano, enfim. Então, dessa forma, quando eu cheguei no programa que encontrei esse primeiro passo, né, que eu comecei a viver a admissão, né, e dentro da admissão todos aqueles pontos de vista, né, eu chamo de enunciados, né, da nossa literatura de Narcóticos Anônimos, eu comecei a entender que quando se chega a essa perda de controle, eu tive que buscar ajuda, e essa ajuda me trouxe isso, que foi dentro, inclusive, das ferramentas que eu tenho, né, para mim trabalhar essa literatura e fazer a prática de tudo isso na minha vida. Então foi dessa forma que eu me reconheci, né, que eu estava realmente doente, com problema, né, o reconhecimento de que eu era portador dessa doença, né, chamada adicção, e que os efeitos dela, né, as formas como ela se apresentava para o Fabrício, tanto na ativa como depois em recuperação, eu continuava insistindo com isso, né? Só que dentro do programa as máscaras foram caindo. O meu trabalho dentro do meu apadrinhamento, né, permeado junto com a literatura, né, compilado com a literatura que eu tenho de praticar esses passos no meu dia a dia,
quadrinho e literatura andam lado a lado, eu sempre falo isso, né, em todas as minhas partilhas, dentro da minha concepção e da minha interpretação, né, desse programa. Então, essas duas ferramentas me vieram a me desarmar, né, me dar a oportunidade de eu trabalhar essa situação de teimosia, né, de que aquele triângulo auto-obsessivo do Fabrício, né, eu pudesse trabalhar tanto meu ontem, meu hoje e meu amanhã, que eram coisas que me geravam muita ansiedade, desconforto, descontrole, né? Me empurravam para aquela anestesia imediata que eu encontrava na droga. Então, quando esse programa começou a fazer parte da minha vida, né? Eu comecei a entender que eu não precisava mais daquilo. Não é que eu não podia, eu não queria, né? Eu não precisava mais conviver com esses, eu chamo, vamos chamar de dificuldades, né? Ou defeitos de caráter, que é terminologia que está na nossa literatura, de eu continuar com esses defeitos de caráter. Por quê? Porque eu tinha encontrado essa riqueza que fala nessa literatura, lá no cabeçalho, eu tinha encontrado essa riqueza, né? De primeiro estar limpo e começar a ver a vida de outra forma, com outras cores. E dentro do meu dia a dia, juntamente com a prática do programa, né? Depois de eu ficar limpo, que é o primeiro passo que eu preciso, né? Para começar a entender esse programa e dar a oportunidade dele ter ação, né? Ação criativa no meu mundo, né? No meu dia a dia, porque a gente vive um só por hoje. Então foi dessa forma que essa mudança, né, encontrar as riquezas da recuperação, tornar realidade a mensagem de Narcóticos Anônimos na minha vida, né, de recuperação, que é parar de usar, perder o desejo, encontrar essa nova maneira de viver, que a nossa literatura mostra para a gente. Então, esse primeiro passo, quando eu parei, eu comecei a ver a vida dessa forma. Eu vi que eu não precisava mais ser aquele ser teimoso, aquele ser egocêntrico, né, de que eu tinha que saber de tudo, na hora que todo mundo precisava, eu estava ali, enfim, ser o super-herói, né? Vestir a vestimenta do super-homem e sair voando por aí no uso de droga, né? Me achando, né? Isso era total egocentrismo, que é o terceiro fator da nossa doença, que é a parte espiritual minha, né? E isso eu tive que trabalhar muito, porque quando eu comecei a ajustar esses três fatores, a obsessão, a compulsão e o egocentrismo, que são três fatores principais, é claro que na nossa literatura existem outros pontos, né, que essa doença se manifesta, né? Por exemplo, né, justificação, negação, racionalização, né, da minha vida, né, de ativa, do que eu vivia dentro da ativa. Então, essa literatura foi me desarmando. E quando eu cheguei nesse terceiro ponto, né, crucial, que é o egocentrismo, eu aprendi a trabalhar a minha personalidade, eu aprendi a modificar a minha personalidade dentro desse programa, né? Entender que o meu ego eu tinha que diminuir ele muito para que eu não continuasse esse ser teimoso, que essa teimosia não me levasse a não só criar problemas em relação a mim e pessoas, lugares e coisas, né? Que eu chamo que está, inclusive, ali também aprendi que é o meu triângulo da autoobsessão, o triângulo da autoobsessão. Então, quando eu comecei essa transformação através dos passos, né, eu comecei a entender que mudando, alterando isso, corrigindo essa teimosia, a vida em recuperação ia fluir de uma forma diferente, que para mim, hoje eu cheguei a esse ponto, a esse ápice, né, que é a nova maneira de viver. E hoje não tem preço que eu tudo a minha liberdade hoje diante desse programa de todas as áreas da minha vida, hoje é muito importante. Né? Eu queria agradecer pela oportunidade que vocês me deram de poder estar aqui hoje falando um pouquinho da minha recuperação através desse programa. Obrigado. Obrigada a tu, Fabrício. Muito obrigada pela tua interação com a meditação do dia 3 de outubro. Agradeço a tua presença aqui na série Só por Hoje, ter aceitado o convite. E lembrem, para ler a meditação completa, visite o nosso site na.org.br. Amanhã tem mais. E não se esqueçam, a jornada continua.